Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Hoje, o nosso convidado é o superintendente do Detran, Dr. Rodrigo de Carvalho, que vai nos falar sobre a lei seca, aqui no nosso estado da Paraíba, numa questão administrativa e principalmente quais são as ações que estão dando certo e qual é toda a política desenvolvida pelo esse órgão. Não saia daí, assista o programa Café com Direito. O programa Café com Direito está cumprindo a sua missão de levar o conhecimento e principalmente fazer com que você, cidadão, conheça a lei. A gente sabe que em juízo você nunca pode alegar que desconhece a lei, mas a gente tem que fazer a nossa parte e levar informação para o nosso cidadão. E quando eu digo cumprindo a nossa missão, é porque eu estou aqui na companhia do superintendente do Detran na Paraíba, o doutor Rodrigo Augusto de Carvalho Costa. Ele que veio aqui nos explicar um pouquinho e se tornar mais conhecida a lei que ficou vulgarmente conhecida como a Lei Seca. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela sua participação. É um prazer estar nesse programa, um programa conceituado, com um público seleto na área jurídica, e a Lei Seca ela é importantíssima para esse processo de melhoria, de fazer com que a população tenha cada vez mais consciência e veja na prática o resultado dessa conscientização para diminuir os acidentes de trânsito e termos mais segurança no trânsito. Como está sendo essa divulgação da lei seca, do que pode e do que não pode? Nós fizemos, até antes da publicação da nova Lei Seca, desde 2011, tivemos a preocupação de uma ação do próprio governador de fazer um trabalho em que o Detran pudesse ter essa autonomia e evitar qualquer tipo de ingerência política. Então, as fiscalizações que começaram em 2011 não foram atendidas qualquer tipo de pedido de ordem política para evitar, para liberar qualquer tipo de cidadão, porque o tratamento que se tem é que todos são iguais perante a lei. Naquele momento, o cidadão ele é condutor do veículo. Então, a gente começou esse trabalho de conscientização interno no órgão, demos a liberdade para a divisão de policiamento e, em parceria com o BPTran, também focando isso. A partir do momento que tivemos esse trabalho de conscientização arraigado dentro daquela categoria, a gente conseguiu implantar as operações Lei Seca, que inicialmente estava abrangido na Operação Sossego. Em setembro de 2012, foi lançada oficialmente a Operação Lei Seca, uma ação coordenada Detran, Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento e Trânsito, e a Secretaria de Comunicação do Estado, que fez o trabalho de propaganda institucional. Saiu isso tudo na mídia, saiu um trabalho de conscientização também, através da educação de trânsito, trabalhando junto às escolas. Então, estamos procurando fazer com que a Lei Seca, ela já, antes da nova Lei Seca, tivesse uma implementação bastante considerável e o que foi, na verdade, realizado. Houve algum período de adaptação, de apenas notificações em relação aos condutores que na Blitz tinham detectado que tinham consumido algum álcool ou não? Não, na verdade, procuramos fazer blitz educativas. Então, a gente procurava fazer essa blitz educativa normalmente naqueles locais e no direcionamento do trânsito em que as pessoas estavam indo para, por exemplo, para as festas, para os bares, para os restaurantes, e após o retorno já com a blitz de fiscalização. Então, a gente não procurou em nenhum momento fazer com que a pessoa detectada que estava conduzindo o veículo após o consumo de álcool, ela sofresse apenas uma blitz educativa. Não, a gente sempre pontuou pela fiscalização para evitar os acidentes, para que aquelas pessoas já se enquadrassem na Lei Seca. Quais foram as dificuldades, e aí podemos trabalhar aí na questão técnica de equipamento, mão de obra, para colocar em vigência, né, ter resultados práticos em relação à vigência dessa nova Lei Seca? A principal dificuldade é primeiro, da educação da população. Então, é uma dificuldade grande porque havia uma resistência inicial com relação a isso, até pelo histórico do Detran de fiscalização, mas a gente começou a mostrar à sociedade que a fiscalização do órgão, que a fiscalização integrada estava surtindo efeito, não havia liberação para ninguém
Um exemplo clássico disso foi a apreensão aqui de uma Lamborghini de R$1 milhão, que não houve liberação em hipótese nenhuma. Então, já mostrou que nós não compactuamos com qualquer tipo de ilegalidade e descumprimento da legislação de trânsito. Então, isso aí já começa a dar um empoderamento à fiscalização. E desmistificar também aquele conceito pejorativo que, infelizmente, né, tinha em relação à instituição. É verdade. E a gente vinha trabalhando nisso, mas diante da dificuldade que temos também no lado operacional de quê? Do efetivo ser pequeno, nós temos um efetivo diminuto, considerando que o DETRAN, em 2014, completará 80 anos de história, e somente este ano nós conseguimos fazer o primeiro concurso da história do DETRAN. Então, essa é a dificuldade que nós temos, e nesse concurso nós já vamos ter vagas para agentes de trânsito. Foi aberto quantas vagas? São 60 vagas para agentes de trânsito, nós vamos ter esse suporte e antes mesmo de eles assumirem, antes mesmo de terminar o concurso, já fizeram as provas escritas, está ainda em período de realização do concurso, do certame, mas a diretriz principal do DETRAN é para utilizar esses agentes preferencialmente na lei seca. Então, nós queremos intensificar a lei seca, queremos fazer ações mais renovadas no interior do estado, a gente quer dar um suporte maior a Campina Grande, as principais cidades, acompanhar as festividades onde há um consumo maior de álcool, para que a gente possa ter realmente a efetividade necessária e fazer com que naqueles eventos e naquelas localidades a gente consiga diminuir os acidentes de trânsito. Recentemente eu estava vindo de Coqueirinhos, da praia aqui do Litoral Sul, e fui parada numa dessas blitz, né? E o pessoal, de forma gentil, houve um convite para fazer o teste do bafômetro. Mas eu percebi que eram pessoas, assim, bem jovens. Existe algum tipo de convênio entre, no caso ali do município do Conde, tem... como é que está sendo feito hoje em dia? Nós temos a Operação Lei Seca, que é feita a integração entre o DETRAN e o BPTRAN, e a fiscalização é feita de forma integrada. Então, os dois órgãos se unem e fazem a fiscalização, mas nós estamos dotando a Operação Lei Seca e as fiscalizações do DETRAN de uma equipe de apoio, que são servidores que estão trabalhando no DETRAN atualmente, alguns em cargos efetivos, outros em cargos comissionados, mas dão um apoio administrativo para poder fazer o teste do etilômetro, para poder fazer outras situações, filmagens, coletar outras provas, para aí sim o agente de trânsito fazer a devida autuação, porque ele que tem a fé de ofício de realizar essas atividades. A gente falou aqui sobre o efetivo pessoal, né, das pessoas. E em relação a equipamentos, né, a questão do bafômetro, você considera que já possui equipamentos suficientes para um trabalho de resultado? Os equipamentos que nós temos, inclusive fizemos investimentos para a Lei Seca, estão atendendo a essa quantidade de efetivo de servidores que o DETRAN possui. Nós temos 3 viaturas que foram adquiridas somente para a Operação Lei Seca, etilômetros somente para a Operação Lei Seca, temos um suporte também de outros equipamentos, como os reboques que compramos nesse governo. A gente acabou com aquela indústria do reboque, então aquela indústria que se falava, olha, estão cobrando o reboque, embora esteja previsto no Código, embora essa taxa está regulamentada no próprio Código de Trânsito, mas com a questão social, nós fizemos a aquisição de 6 reboques, agora mais 10 reboques já chegaram ao pátio do DETRAN, estamos agendando uma solenidade para fazer a entrega formal destes reboques, 6 vão para a Polícia Militar, 4 vão ficar no DETRAN, e nós vamos fazer com que sejam utilizados nas fiscalizações, mas também estamos com um procedimento licitatório para adquirirmos talonário eletrônico, fazer esse investimento todo na estrutura da Operação Lei Seca e das outras fiscalizações que são inerentes às atribuições do DETRAN. Doutor Rodrigo, a gente vai ter que dar uma interrompidazinha no programa para a gente deixar no próximo bloco como é que é feito no momento em que na maquininha ali do bafômetro aparece um teor de álcool. O que vai acontecer com o meu carro e com a minha pessoa? A gente já retorna com o programa Café com Direito para a gente saber esses detalhes.